pessoal, tudo bem? Vamos chegando aí, 9 horas. Vamos começar o nosso Destravando as Tesouras, aula 1. Começamos, enfim, nosso primeiro passo, né? Foi dado na semana passada com toda a introdução do que vai ser o nosso Destravando as Tesouras. Hoje a gente começa com a nossa aula número 1, a aula primeira, a aula onde a gente vai começar a destravar as tesouras no primeiro momento. A gente precisa entender de um conceito muito básico. Todas as travas, elas começam com travas motoras e elas se desencadeiam depois em travas emocionais. Se você tem dificuldade em realizar um procedimento, se você tem dificuldade de forma técnica em realizar um procedimento, isso vai dificultar com certeza o teu trabalho e vai criar travas emocionais. Então o primeiro ponto, a gente vai destravar todas as travas físicas, todas as travas técnicas. Depois que a gente destravar isso, pode ter certeza que as travas emocionais elas ficam muito mais fáceis de serem diagnosticadas e a gente consegue dar sequência. Todo mundo me ouve bem? Mandem um coraçãozinho aí para saber se está todo mundo me ouvindo bem, se o tom de voz está legal, para a gente poder, enfim, dar sequência, tá? Tudo bem, Cami? Ótimo. Se você acha esse conteúdo importante, gostaria de pedir um favor para você. Pegue um aviãozinho, mande para um amigo seu que você acha interessante que acompanhe essa live. Vamos ajudar no engajamento desses conteúdos para que isso chegue de uma maneira mais ampla para as pessoas, tá? Me ajuda que eu te ajudo e a gente segue juntos aí, beleza? Então vamos começar. Primeira coisa que a gente vai falar então são travas motoras. O primeiro ponto que eu acho pertinente e acho importante a gente começar é exatamente a divisão. Muita gente em treinamentos, muitos profissionais quando vêm até o estúdio para cortar o cabelo comigo, as pessoas sempre têm a mesma pergunta. Por que dividir o cabelo em divisões tão pequenas? Por que eu tenho que criar tantas divisões transparentes? Por que eu tenho que fazer divisões tão pequenas, sendo que eu vou levar muito tempo para cortar aquele cabelo? E isso é um assunto que é crucial para que a gente consiga principalmente resolver, tirar o medo na hora da execução do corte. E ele vai nos ajudar em muitos caminhos. Não só pela questão de você visualizar o que você está fazendo, de você não correr o risco de ter problema na hora da execução, como também de você definir com a cliente qual é o tamanho exato. Já imaginou você cortar todo o cabelo da cliente, terminar, escovar, finalizar, fazer um babyliss, ela olhar para você e falar assim: Rodolfo, eu acho que eu queria 2 centímetros menores. Você vai ter que dividir novamente, você vai ter que muitas vezes molhar novamente, ou você faz nas coxas. Vai lá, passa a tesoura embaixo e seja o que Deus quiser. E eu não quero isso, eu quero que você tenha exatamente certeza na hora de executar o corte e que a cliente também se sinta segura. É importante você não ter que refazer todo o trabalho. Se você tiver essa consciência e falar isso para o cliente: olha, agora eu vou fazer toda a base do teu corte, eu vou preparar as divisões para que daí sim a gente consiga definir o tamanho. Definido o tamanho, ela sabe que ela não vai perder mais cabelo. Afinal, a nossa fama, né, de cabeleireiros que cortam mais do que o cliente pede, isso tem que acabar. Isso foi lá atrás, quando não se tinha conhecimento. A cliente estava sentada, toda torta, o profissional cortava, o cabelo ficava torto. Daí a cliente se ajeitava, o cabelo ficava torto, ele cortava de novo, e cortava de novo, e cortava de novo. Quando chegava no final, a cliente tinha pedido 2 dedos e tinha saído com um palmo a menos. A gente tem que tirar isso. Nós somos profissionais técnicos. Nós precisamos passar essa técnica para a cliente tem que entender sobre o que está sendo feito. Ela tem que entender que ela não pode chegar no final do corte e falar assim: eu quero mais 2 dedos. Mais 2 dedos acarretem mais tempo, acarretem muitas vezes em um novo corte. Principalmente se tiver uma textura, um desfiado nas pontas, se você tirar 2 dedos, você tira todo o desfiado. Você vai ter que cortar o cabelo novamente. Então é muito importante, a gente vai falar principalmente das divisões. Segundo ponto que eu acho importante existe diferença entre divisão horizontal e divisão diagonal? Imaginem comigo, eu quero cortar um cabelo onde eu quero pontas diferentes na parte de trás, na parte da frente. Eu quero um cabelo reto atrás, quero um cabelo com bico na parte da frente. Ou eu quero um lado de um jeito, um outro lado de outro jeito.
As divisões, elas vão servir principalmente para nos dar um norte, para saber exatamente o que está acontecendo. A partir do momento que a gente sabe exatamente o que está acontecendo, eu não erro. É programação. Eu programo o corte antes mesmo dele começar. Se eu fizer uma programação desse corte, você pode ter certeza que você vai ter sucesso na hora da execução. A cliente vai sair satisfeita. Uma outra coisa em relação às divisões, né? Eu vejo muito profissional dividir todos os cabelos na horizontal e daí modifica o dedo na hora de fazer o acabamento na parte da frente, modifica o dedo para dar uma textura na parte frontal, para desfiar um cabelo. Nós temos muito mais mobilidade de trabalho de um lado da cabeça da cliente do que de outro. Todos nós somos assim. Ah, Rodolfo, mas eu sou ambidestro. Perfeito, ótimo, é uma vantagem sua. Mas mesmo assim você tem mais habilidade de um lado do que você tem habilidade de outro. Então, entender a importância das linhas, entender a importância das divisões é fundamental para que você consiga planejar o corte. O planejamento, a organização do trabalho, ela é tão importante quanto a execução. Se você fizer um bom planejamento, você consegue realizar. Se você fizer um bom planejamento das suas mechas, você vai ter um resultado maravilhoso. Se você fizer um bom planejamento do seu penteado, você preparou aquele cabelo perfeitamente para que ele seja montado naquele efeito que você quer. Ótimo, o cabelo vai ser fácil de montar. Eu não sei vocês, mas eu acompanho muitos profissionais e profissionais maravilhosos no Instagram, no YouTube, na internet no modo geral, e todos eles falam da preparação. A gente vê profissionais fora do Brasil cortando o cabelo, dividindo o cabelo, o cabelo está muito bem molhado, o cabelo está com algum tipo de produto para facilitar na hora de pentear, para ele não ficar enroscando, ele usa o pente certo, ele usa a tesoura certa, ele sabe segurar bem o cabelo. Tudo isso a gente vai falar ao decorrer das semanas. Então, semana que vem a gente vai continuar com os temas de travas motoras, mas a gente vai falar sobre outro assunto. Mas vamos voltar aqui para a divisão, para que eu não me empolgue e comece a falar antes do que tem que ser falado. E um terceiro ponto aqui é como dividir franjas. Franja é um problema para muitos profissionais. Muitos profissionais morrem de medo de cortar franja, morrem de medo de cortar porque o cabelo está muito curto. Meu Deus, eu vou cortar o cabelo, como que eu vou fazer se eu errar? Esse é o X da questão. Não é que você não pode errar. Eu erro, você erra, todo mundo tem a possibilidade de errar. Mas a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo. Se eu dividir o cabelo na horizontal, eu tenho que saber qual é o resultado da franja que eu vou ter em resultado horizontal. Se eu dividir e pentear o cabelo para um lado, qual é o resultado que eu vou ter se eu tiver esse cabelo para outro? Isso é tão importante. Então, como dividir franjas? Vamos falar hoje também. Ok? Estão curtindo? Estiverem curtindo aí, me ajudem. Sobe esses coraçõezinhos aí, enviem para os amigos de vocês para que a gente possa fazer o conteúdo cada vez mais crescer e fazer cada vez mais as pessoas terem acesso. Pessoal, é gratuito. Estou mandando de forma gratuita. São quase 20 anos de conhecimento adquirido e tentando aprender um pouquinho de cada escola, tentando aprender um pouquinho de cada cliente para trazer isso para vocês. Então, vamos mandar esse conteúdo aí para frente, tá? Então vamos começar. Nosso ponto principal, então, a gente vai falar da divisão. E eu separei, então, as divisões. Por que dividir o cabelo de forma tão fina? Como que eu consigo? Por que eu tenho que dividir? Por que eu tenho que fazer aquele resultado ficar perfeito? Se a divisão for perfeita, o meu resultado vai ser perfeito. Se eu dividir um lado horizontal e o outro lado diagonal, eu vou ter resultados diferentes. Então, divisão, ela significa controle. Toda vez que você tem um controle sobre as divisões, você sabe exatamente o que vai acontecer naquela mecha, você sabe exatamente o que vai acontecer naquela região. Vamos imaginar que você separa a cabeça em 4 partes. Dividiu na parte central até a nuca e depois dividiu de orelha a orelha. Você tem 4 áreas completamente diferentes, com densidades diferentes. Tem clientes que têm uma entrada um pouquinho maior, tem clientes que têm um pouquinho menor, tem cliente que tem mais cabelo na frente, tem cliente que tem pouquinho cabelo ou tem um rodamuinho na parte da nuca, que daí ela gosta do cabelo curto. Olha quanta informação a gente tem no terreno. Eu vou construir uma casa,
eu tenho que separar, eu tenho que fazer uma planta, eu tenho que entender qual é o meu terreno. Eu não posso simplesmente construir uma parede em qualquer lugar. Se o meu terreno for cheio de lama ou não tiver estrutura para ter uma base, eu não vou conseguir ter uma casa de sucesso, eu não vou conseguir ter uma casa segura. Cortar cabelo não é diferente disso, cortar cabelo é exatamente igual. Então você tem que saber dividir, você tem que saber a área onde você vai trabalhar e qual é o possível problema que você vai ter, antes mesmo de resolver. Então, divisões, a gente tem que entender que existem vários tipos de divisões. Divisão horizontal. Então toda a linha, ó, eu estou vendo no horizonte, eu estou vendo todo o solzinho lá no fundo, ó. Então eu estou vendo uma linha no horizonte, então toda a linha horizontal. É horizontal, pessoal, é reto. Não é horizontal mais ou menos. É horizontal, é uma linha reta. Ah, Rodolfo, mas pode ficar reto de um lado e tortinho de outro? Não. Horizontal é horizontal. Quando você vai fazer mecha, em determinados pontos, você não tem que trabalhar com linhas horizontais? Se você fizer ela mais ou menos, vai dar o resultado que você quer? Tenho certeza que não. Na hora de enrolar um babyliss para uma preparação de penteado, e tá lá a recomendação enrolar o babyliss em tal direção. Ah, aquela direção é horizontal na franja. Se eu mudar a divisão e fizer isso, na hora que eu passar a mão o cabelo vai reagir de uma forma diferente. Então divisões horizontais, ó, horizontal, ela é retinha. Então é horizontal. Divisão diagonal. A divisão diagonal ela pode ser um pouquinho diferente, ela pode ter sentidos diferentes. A partir do momento que você entende que essas diagonais elas têm sentidos diferentes, você vai ter resultados diferentes no decorrer da cabeça. Então, vamos lá, eu tenho uma diagonal que ela pode ser chamada de diagonal para a direita, né? Ela está indo, ó, em direção à direita. Ela pode ser uma diagonal para a esquerda. Mas a gente tem que sempre levar em consideração que eu só vou ter direita e esquerda quando não tiver um plano frente e trás. Concorda comigo? Então, ó, peguei a cabeça. Deixa eu pegar uma boneca aqui para que vocês consigam ver. Ó. Fiz a divisão. Fiz a divisão diagonal para a direita. Então eu separei o quadrante na parte de cima da cabeça e fiz uma divisão em diagonal para a direita. Então neste quadrante eu não tenho frente do rosto e trás do rosto. Eu vou ter só aquela área. Ou na nuca, né, que é muito comum. A gente corta a nuca bem curtinha e eu posso determinar, eu quero uma diagonal para frente, uma diagonal para a direita ou uma diagonal para a esquerda. Mas eu também não tenho plano frontal e não tenho plano de trás, eu tenho somente o plano de trás. E daí sim ele é considerado de direita para a esquerda. Quando não for dessa forma, eu vou ter um plano direcional. Aí esse plano direcional a gente vai ter principalmente frente e trás. Então aqui, ó, eu vou ter o narizinho da cliente, ó, e aqui eu vou ter a nuca. Então eu vou ter frente, que é o rosto, e eu vou ter trás, que é a nuca. Essa mesma linha, ó, ela sai da parte da divisão e ela vai em direção à frente. Se ela vai em direção à frente, ela é uma diagonal para frente. Se essa linha for no sentido contrário, então ó, eu comecei a divisão lá na frente e eu vou lá para trás. A minha divisão, ó, a queda daquela divisão, ele está sendo direcionado para baixo e para baixo na frente, para baixo atrás. Eu tenho novas coordenadas. Você consegue, todo mundo aqui já usou o Waze? Você consegue abrir o aplicativo do Waze e não falar nada para ele? Só falar, quero ir para casa dos meus pais. Sem ele saber aonde seus pais moram, se você já pré-cadastrou isso, não tem como, falta coordenadas. Agora se você falar assim, quero ir para casa dos meus pais que fica em Florianópolis, ele pode não saber chegar na casa dos seus pais, mas ele já tem uma coordenada, ele vai criar o GPS da tua casa até Florianópolis. Ah, chegou em Florianópolis, então agora eu quero ir para casa dos meus pais na rua Getúlio Vargas, número 50. Aí ele vai achar Getúlio Vargas, número 50 de Florianópolis. Vocês entendem que coordenadas são importantes para a gente conseguir realizar o procedimento? Se você não tem essa coordenada, você não consegue chegar. Ou até consegue chegar perto,
mas não chega no local. O que a gente precisa é exatidão. Cortar cabelo é exatidão. Numa das nossas aulas a gente vai falar sobre diagnóstico, de como entender a cliente, sobre consultoria, mas quando a gente chega lá vocês vão entender o que eu estou falando. A gente precisa primeiro preparar a base. Mas qual é a importância de você saber as coordenadas? Você não pode chegar para a cliente e falar assim, vou pintar o seu cabelo de vermelho. Ela fala, eu odeio vermelho. A coordenada você já sabe, ela não quer o vermelho, aí você vai lá e pinta. Olha o problema que você pode ter em relação à sua cliente e até receber, sei lá, quem sabe um processo em relação a isso. Faltam coordenadas, falta você pré-avaliar o cabelo, pré-avaliar o diagnóstico que a cliente está te dando. Então é bem importante. Então, divisão horizontal não tem sentido, né? Ela sempre vai ser a divisão horizontal e ela não vai mudar, ela é imutável. Divisões diagonais, elas já são um pouco diferentes. A diagonal ela pode ser, se eu estiver trabalhando num plano frontal, num plano somente lateral, ou estiver trabalhando num plano somente na nuca, o que eu vou ter? Divisões direita ou divisões para a esquerda. Se eu não tiver plano único, tiver um plano de toda a cabeça, eu sempre vou ter a parte da frente do rosto e eu vou ter a parte de trás do rosto. E daí sim eu vou ter divisões, ora diagonais para frente, ora diagonais para trás. Vamos colocar aqui, diagonal para frente e diagonal para trás. Tranquilo? Fácil entendimento? Espero que vocês estejam gostando. Feito as divisões, eu posso também imaginar que as divisões, elas também não necessariamente elas precisam ser divisões retas, né? Eu posso traçar uma linha da esquerda para a direita, ó, reta, mas eu também posso traçar uma divisão curva, não posso? Ela também não é uma diagonal para a direita? Sim. Eu não posso traçar a linha para a esquerda, ó, de forma curva? Também posso, ó. Não posso traçar uma linha assim? Todas elas vão para a esquerda. Eu posso traçar uma linha para frente, onde ela faz uma curva? Posso também. Eu não posso fazer o resultado contrário, ó, pegar, em vez de fazer um chanel de bico para frente, fazer a parte da frente ficar mais curta, como se fazia nos anos 80, nos anos 90, os cortes mais curtos na frente, depois mais compridos atrás? Posso. Não significa que diagonais ou linhas elas precisam ser somente retas. Elas também podem ser curvas. A gente não cria isso muitas vezes quando a gente vai fazer uma franja. A gente vai chegar lá, mas quando a gente faz aquela franja, quando faz aquela voltinha, não é uma linha curva? Essas linhas curvas, normalmente, elas dão mais encaixe em relação ao rosto. Elas são mais harmoniosas, elas nos facilitam na hora de embelezar o rosto. Então, linhas curvas sempre vão nos ajudar. A gente ama o Babyliss, né? Linhas curvas. Então, tudo isso é para facilitar. Então, eu já tenho as horizontais, tenho as diagonais, tenho as coordenadas e as características das diagonais. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tipos de divisões em diagonais. Então, e lembrando que a gente também pode fazer combinações dessas linhas, mas a gente vai chegar nesse ponto lá. E chegamos também na vertical. A vertical, do mesmo jeito da horizontal, ela só pode ser de um jeito. Ela só pode ser reta, para cima. Se ela for reta para cima, ela está na vertical. Se ela tiver um mínimo de inclinação em algum momento, ela deixa de ser uma linha vertical e passa a ser uma linha em diagonal. Bem inclinada, pouco inclinada, mais inclinada. Eu consigo variar essas linhas de horizontal até vertical. Então, tudo que tiver entre essas duas linhas, elas serão consideradas em linhas diagonais. Faz sentido na cabeça de vocês isso? Tá claro? Tem certeza? Tá ótimo. Então vamos lá, vamos continuar. Então, linhas imutáveis, horizontais e verticais. Mas Rodolfo, eu só quero cortar cabelo, eu tenho medo de cortar cabelo, eu preciso entender de linha, eu preciso entender de divisão. Sim, é o principal ponto de erro na execução. Se o teu medo é executar um corte mal feito, pode ter certeza que a tua divisão não está sendo feita da maneira correta. É muito importante você dividir o cabelo de forma correta. Se você dividir o cabelo de forma correta,
você pode ter certeza que o teu resultado vai ser perfeito. Não tem aquela sobrinha, não tem aquele cabelinho sobrando na parte de baixo. Ele sempre vai ficar perfeito, porque as suas divisões serão perfeitas. Então, divisões, elas servem principalmente para que a gente tenha controle. Se a gente tiver controle, você pode ter certeza que o teu corte vai ser maravilhoso. Então, passamos do primeiro ponto, que é o controle, e vamos entender a importância de fazer principalmente as divisões fininhas e conectá-las. Deixa eu até voltar dar um passo para trás aqui em relação à importância das linhas. Se eu cortei um cabelo, vou até desenhar aqui, ó. Fui lá, cortei um cabelo horizontal. Aí eu vou lá e faço a segunda linha com essa espessura, ó, com quase 3 dedos de espessura. A minha primeira linha tá lá, ó, fininha, cortadinha de forma perfeita na parte de baixo, certinha, sem nenhuma sobra, tá bem perfeito, ó. Eu consigo ver ela perfeitamente. Aí eu vou lá e separo 3 dedos de cabelo em cima. O que acontece? Essa linha, ela vai sobrepor tudo o que eu cortei na primeira divisão. Ela tá lá, ó, toda despontada. Eu não consigo nem ver o que está lá embaixo. Se eu não consigo ver o que está lá embaixo, automaticamente o que vai acontecer? Eu não vou conseguir ver a linha e eu não vou conseguir executar o corte. Então saibam, é muito importante ter essas linhas fininhas. Então, vamos lá então para as conexões. A partir do momento que a gente tem as conexões, eu consigo variar o corte, eu consigo resultados, ó, combinados. A partir do momento que eu tenho resultados combinados, automaticamente eu consigo brincar com as linhas. Divisões, então vamos lá. Divisões horizontais, ó. Vamos imaginar que eu quero um cabelo que tenha uma ponta maior de um lado. E o outro lado, eu não quero que essa ponta ocorra, eu quero que ela fique retinha. Eu até separei uma imagem para mostrar para vocês. Deixa eu pegar a imagem aqui, um segundinho. Mostrar para de um cabelo que é exatamente esse cabelo que vocês estão vendo lá. Divisão de cabelo assimétrico. Consegue ver? Tá bem nítido, vocês estão vendo assim, e tem uma imagem grande do lado, né? Essa imagem grande do lado representa muito bem o que eu estou dizendo para vocês. É uma combinação, uma conexão entre as linhas. Do lado, deixa eu pensar aqui, deixa eu consigo ver. Do lado esquerdo, todo mundo tá comigo aqui? Do lado esquerdo, tá o cabelo curto ou o cabelo comprido? Então o cabelo do lado esquerdo, ele vai ser o lado curto. Então o que eu vou ter? Eu vou ter uma linha horizontal. O lado direito vai ser o quê? Um resultado de diagonal, ele vai ter um bico maior. Agora, se eu dividir todo esse cabelo de forma horizontal, como é que eu vou ter controle para saber o quão maior tem que ficar, o quão harmonioso tem que ficar? Não tem como eu saber. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é subdividir. Então eu vou separar a minha divisão lá, a minha cliente, de orelha a orelha. Separei de orelha a orelha. Depois eu vou traçar uma linha bem na parte da nuca dela lá, ó, que vai lá do ápice da cabeça até a nuca. Então eu vou ter divisão 1, divisão 2, divisão 3, que corresponde ao outro lado. Eu vou ter, ó, aqui é a 3, e eu vou ter a divisão 4. E eu tenho o controle de decidir, Rodolfo, mas essa foto eu não sei dizer se só tem o bico na parte frontal ou eu tenho o bico que começa na parte de trás. Por isso que você tem que dividir em mais áreas. Por isso você tem que saber. A cliente ela pode optar. Então a gente tem, ó, uma imagem pequena no cantinho da tela lá que representa a figura e vou botar aqui do ladinho para vocês. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer para ter certeza sobre esse cabelo é subdividir. Tenho a cabeça inteira, vou dividir de orelha a orelha e vou dividir de forma central. Feito isso, eu já sei como começar a organizar. Porque daí eu vou definir com a cliente. A cliente vai falar assim, não, Rodolfo, a parte de trás eu quero que elas fiquem iguais. Então, na parte de trás, o resultado vai ser horizontal. Perfeito. Então, as linhas de trás serão
horizontais. Quanto mais finas forem as divisões, maior vai ser o controle. Do lado que é para ser curto, o que vai acontecer também? Horizontais também. E do outro lado, aqui a gente optou por fazer horizontal, ó. Então aqui volta para as divisões horizontais. E na parte da frente eu vou ter linhas em diagonais para frente, fazendo com que eu tenha uma conexão da parte de trás horizontal com uma conexão de um bico na parte da frente. Eu uni a parte de trás, que é a seção 3, com a seção 4. Nossa, Rodolfo, mas eu mudei a direção da linha e mesmo assim ela vai conectar? Sim, porque você vai usar esse fiozinho de baixo aqui, ó, para fazer essa conexão. Então você tem a parte de trás reta e a parte da frente conectada com ela, criando um aumento. Essa linha de baixo aqui, ó, ela tem que ser o espelho do que ocorre lá em cima. Se a sua divisão aqui embaixo, você quer um resultado de ponta muito inclinada, significa que a sua divisão lá em cima também vai ter que ser muito inclinada. Ah não, a minha cliente ela não quer uma linha tão acentuada, ela quer uma linha suave. O que vai acontecer lá em cima? Linha suave também. Vocês conseguem perceber que eu tenho, ó, um espelho, um espelhamento de resultados? Eu tenho linhas muito bem acentuadas com divisões muito bem acentuadas. Eu tenho linhas menos acentuadas com divisões menos acentuadas. Vira um reflexo. É exatamente igual. As divisões correspondem ao reflexo do resultado. Se a tua divisão é toda torta, o que vai acontecer com o teu cabelo lá embaixo? Vai ficar todo torto. Então, divisões finas e divisões correspondentes ao resultado que você quer. Tá claro? Então, feito a combinação das linhas, eu tenho parte de trás, horizontal, parte da frente, diagonal. Rodolfo, mas a minha cliente ela é muito moderna. Ela quer um lado da cabeça todo horizontal, então todo lado 1 e 2, ela quer o resultado horizontal, e o resultado 3 e 4, as minhas divisões 3 e 4, ela quer de outro jeito. De que jeito que ela quer? Ela quer que esse bico comece já no meio da cabeça. O que eu vou fazer? Ao invés de reproduzir dos dois lados iguais, ó, eu já vou criar as minhas linhas de inclinação. E elas vão lá de trás, ó, até a frente. Ah, Rodolfo, mas vai ficar diferente da foto? Sim, mas não é o desejo da cliente? Você como artista, você como designer, você como mentor daquele resultado, você sabe o que você vai fazer. Se ela quer esse resultado, você vai ter que dividir de uma outra forma. Então o que vai acontecer aqui? Vai ter uma mudança. Ó. Então a mudança do lado na divisão 3, ó, ela vai passar a ser diagonais para frente. Faz sentido para a cabeça de vocês? Tá claro isso? É muito importante que vocês entendam isso. A divisão é o beabá. A divisão ela corresponde ao alfabeto. Se você souber o alfabeto, você fala quantos idiomas você quiser. Agora, se você não entender o beabá, se você não entender o alfabeto, entender a base do corte, você não vai conseguir realizar, a sua trava vai continuar, a sua trava técnica vai continuar, isso vai gerar uma trava emocional que a gente vai ter que tratar, até você descobrir que você poderia estar voltando lá no início e recomeçando de forma precisa. Eu conheço muitos profissionais que acabam querendo cortar o cabelo de forma mais rápida, querem cortar o cabelo de forma... atende a cliente correndo. É muito importante você pré-definir o corte antes da cliente, saber exatamente o que fazer antes de começar, para daí sim começar. Se você se organizar para conseguir cortar o cabelo, você pode ter certeza que a trava técnica vai embora. Ah, eu tenho medo de conversar com a cliente, daí é uma trava emocional, daí a gente vai tratar isso lá na frente também, tá? É importante que vocês entendam isso. Se vocês entenderam, a gente vai seguir daqui para frente. Então, as divisões elas são
elas têm que existir conexões entre as linhas. Elas podem ser 100% horizontais, elas podem ser 50% horizontais e outras diagonais, ou elas podem ser 50 horizontal e 50 diagonal. Eu poderia também separar somente a franja diferente. Eu não poderia pegar só a franja aqui, ó, e ela ser em diagonal? Poderia. Eu vou conectar todo o meu corte de cabelo com a minha franja. São seções dentro de seções, são áreas menores dentro de outras áreas. Quando a gente vai fazer, e eu gosto muito de fazer as analogias, né? Quando a gente vai fazer uma mecha, por exemplo, você monta todo o cabelo da cliente, mas ela quer a franja mais marcada. Você não consegue reproduzir da mesma forma toda a cabeça e chegar na frente e ficar com um resultado diferente. Você vai ter que subdividir de uma forma diferente, você vai ter que ter um acúmulo de cabelo de forma diferente. Por que a gente está abandonando as toucas, né? A touca você só conseguia um padrão. Era a repetição de 1 centímetro de mechinha por toda a cabeça, hora mais larga, hora mais fina, mas era um padrão de repetição. Hoje o cliente quer personalização. Ele quer saber como é que vai ficar o cabelo dele antes de realizar. Ele não quer ter a surpresa de, dessa vez ficou bom. Não. Todas as vezes tem que ficar bom. A gente tem que ter essa conclusão. E a gente tem que passar essa segurança para o cliente. Se você entender disso, você pode ter certeza que essa trava a gente vai eliminar. Se era a trava técnica, já começamos a dar o nosso primeiro passo. Essa aqui é a nossa primeira aula, somente a primeira. Eu quero dar muitas aulas para vocês, eu quero mostrar muitos efeitos para vocês e pode ter certeza que a gente vai tirar todas as travas, tanto as técnicas quanto as emocionais. Então vamos para nosso segundo assunto, não menos importante, mas o nosso segundo assunto, que é resultado somente horizontal. Resultado horizontal. A gente falou então sobre conexões e agora a gente está falando sobre resultados horizontais. Os resultados horizontais, eles servem principalmente para quê? Se a cliente quer aquele cabelo reto, quer aquele cabelo Chanel, quer aquele cabelo longo, mais reto. Uma curiosidade que aconteceu comigo no sábado, tá? Uma cliente chegou e ela falou assim, Rodolfo, eu cheguei para o profissional, não quero saber o nome, também não me importa, mas cheguei para o profissional e pedi um cabelo reto. Ela tinha um cabelo extremamente comprido e quando ele terminou o corte, quando ela virou de costas, o cabelo estava em U. Por que vocês acham que aconteceu isso? Mandem a resposta para mim aí, para ver se vocês estão ligados. É importantíssimo a gente pré-determinar um resultado. Se a cliente quiser um resultado horizontal, se ela quiser um resultado assim, ó, horizontal, as minhas divisões terão que ser horizontais. Eu não posso um lado fazer horizontal e o outro lado fazer diagonal. Elas têm que ser iguais. Se elas não forem iguais, a gente não vai conseguir o resultado. A gente tem que levar em consideração que se o cabelo for comprido, eu não consigo pegar esse cabelo aqui, ó, se o resultado é horizontal, e levar lá para trás. Se eu levo esse cabelo lá para trás, ele percorre um tamanho e fica maior na frente. Ou ao contrário, né? Eu pego o cabelo lá de trás como guia da nuca e trago ele para frente para fazer a referência. Quando eu corto, a frente fica mais curta do que fica lá atrás. Então, as divisões são muito importantes. Então, eu quero um resultado horizontal, a minha divisão vai ter que ser horizontal. Fininha, sempre tendo linhas finas, linhas finas, linhas finas, linhas finas. Quando você corta a primeira linha e você tem um resultado, quando a segunda linha chegar lá embaixo, o que ela tem que acontecer? Ela tem que ficar quase que transparente. É como se você tivesse um véu de cabelo fino sobre a primeira divisão. Para que você faça o quê? Para que você consiga visualizar o resultado, para que você consiga deixar ele, ó, exatamente igual. Tanto na hora de você pentear a terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima e assim sucessivamente até você chegar lá em cima. Então você tem que entender que cada uma dessas linhas que forem lá para baixo, elas vão ter que ser quase que transparentes
para que você consiga realizar o corte. Então, a conexão dessas linhas, elas vão ocorrer quando você fizer divisões finas, mas também quando você entender que a parte de trás, ó, ela se conecta em relação à frente. Já aconteceu com vocês, de vocês cortarem, por exemplo, a parte de trás da cabeça, quando chega na frente e falar, tá, o que eu faço agora? Aonde que eu estava? Como que eu devo continuar? É muito difícil quando você não tem uma sequência, quando você não cria um passo a passo, nem que seja mental, nem que seja por escrito. É importante que você saiba qual é o resultado que você quer. Se esse resultado é horizontal, eu tenho que conectar a parte de trás com a parte da frente. Como é que eu conecto? Criando linhas que são, elas são linhas únicas. Comecei na parte de trás, ó. Olha lá. Tirei a primeira divisão. Tô aqui, ó, na seção 1, ó. Na divisão 1. Tirei a primeira linha. Então, tirei a primeira linha aqui. Penteei lá para baixo. Se eu quero um resultado reto, eu não posso fazer esse cabelo vir para fora. Ele tem que ficar coladinho lá nas costas da cliente. Ele tem que ficar bem rente, se for um cabelo comprido. Se for um cabelo curto, ele tem que ficar rente à pele. Ele tem que ficar ali, ó, coladinho. Eu não posso elevar. Se eu elevar, eu criei dificuldade. Criei dificuldade por quê? Porque a primeira linha vai ficar perfeita. A segunda linha, quando ela vier, você não sabe qual é a elevação que você fez, qual é o ângulo que você criou. O que vai acontecer? Ele vai criar uma sobra. Quando você for para a terceira divisão, faz a mesma coisa, penteia tudo junto e corta tudo junto. Quando você fizer isso, o que vai acontecer? Vai ter uma nova sobra. Você chegou no final do corte, você já não tem mais um corte reto. Você tem um corte com sobras de divisões que você não programou, não planejou e não realizou de forma correta. Então, fez a primeira divisão sem elevar, né, sem tirar o cabelo, sempre trazendo ele mais rente à pele, mais caimento natural possível. Vou para a segunda divisão, ó. Faço a mesma coisa, pego o fio lá, ó, e trago ele para baixo. Vou para a terceira divisão. Trago ele lá para baixo, ó. Pode ver que vocês conseguem perceber que eu estou fazendo uma caixinha aqui, ó. Ele está ficando completamente reto. Reto, reto, reto. Vou para a quarta. Vocês conseguem perceber que a partir desse momento eu já vou começar a ter linhas, ó, que vão começar a transpor da parte de trás para a parte da frente. Então cheguei na quarta, penteio e corto. Cheguei na quinta, opa, já tenho que pegar um pedacinho lá da parte frontal para poder cortar. E vou fazendo isso, ó, sempre pegando a parte da frente, sempre trazendo as linhas da frente até atrás. E vocês conseguem perceber, ó, que as linhas elas são fininhas, elas são linhas precisas, não é uma linha aqui e outra lá embaixo, são linhas, ó, que são contínuas. Quanto mais fininhas, mais controle. Lembra do controle? Mais controle você tem. Se você tem controle, você sabe o que você está fazendo. Você não vai precisar terminar o corte e refazer tudo de novo. Então vamos tirar essa trava aí, essa trava não precisa existir. Essa trava é fundamental para que a gente consiga dar os nossos próximos passos. Então, feito as linhas, eu vou ter resultados, ó, horizontais. Conectei a parte de trás com a parte da frente. Rodolfo, mas eu já fiz isso. E sabe o que acontece? Acontece um negócio chamado buraco. Eu corto, fica reto, tem um buraco e depois fica reto de novo. Já aconteceram com vocês? Aconteceu comigo muitas vezes, muitas vezes. Mas eu vou dar uma dica para vocês que é uma dica que vale ouro. Você já atendeu alguma cliente sem orelha? Não, né? Eu pelo menos não. Vocês conseguem perceber que a partir do momento que a gente tem a orelha, o cabelo ele não tem o mesmo caimento. A orelha sempre vai acabar jogando o cabelo para fora. Então quando eu penteio o cabelo e marco a orelha, automaticamente eu crio uma folga. Quando eu crio essa folga e corto lá embaixo, quando eu tiro, a folga faz o quê? Retrai o cabelo. Teoricamente é como se eu cortasse o cabelo
com uma sobra. Quando eu faço isso e o cabelo volta numa estrutura normal ou volta da orelha, ele volta e fica reto novamente. O que acontece? A gente até muitas vezes marca a orelha para conseguir fazer essa sobra acontecer, mas a gente vai lá e finaliza o corte. Aí a gente finaliza o corte, pega o pente lá em cima com o cabelo escovado, pranchado e tudo mais e penteia. Aí vem uma sobra. Aí a gente faz o quê? Elimina a sobra, aí a cliente ganha um buraco. Ah, e como é que eu tiro o buraco? Subindo o buraco para cima. Ah, mas a cliente não quer encurtar, então ela vai ficar com o buraco. No meu conteúdo do Telegram, eu vou disponibilizar para vocês um passo a passo de um corte de resultado horizontal e nele eu friso bastante, eu vou até mandar ele separadinho para vocês lá, da marcação da orelha, de como fazer essa marcação da orelha, de como a gente conseguir ter essa sobrinha de cabelo para que você não tenha um buraco. Ok? Gostaram? É só, se você não está inscrito no Telegram, é só seguir o Telegram lá, tem um linkzinho na minha bio, é só você clicar e ele vai direto para o Telegram. Lá eu disponibilizo conteúdos gratuitos meio que sempre. Agora no final do ano fica um pouco mais complicado gerar conteúdo para isso, mas a gente vai fazer o possível cada vez mais para gerar esses conteúdos e lá eu disponibilizo os conteúdos que não vão para o Instagram, não vão para o YouTube, não vão para lugar nenhum. Eles ficam só lá, você tem que fazer parte desse grupo, tá bom? Chegou no outro ponto, ó. Cheguei na parte frontal da hora do corte. A gente também tem na parte frontal, a gente tem um contorno. Lembra que eu disse para vocês? Ora a cliente vai ter uma entrada maior, ora a cliente vai ter uma entrada menor, ora a cliente vai ter cabelo de sobra no rosto. A gente também tem que levar em consideração e criar um espaçamento. Vou até pegar minha boneca aqui, ó, para mostrar para vocês. Quando a gente for pentear o cabelo, vou pegar meu clips aqui. Quando a gente for pentear o cabelo, ó, deixa eu deixar ele separadinho. Cheguei na parte frontal. Se eu pentear, ó, ele vai ter uma sobra. O que eu preciso fazer? Eu preciso compensar esse início aqui. Para eu compensar, deixa eu fazer assim, vocês conseguem ver bem? Vou compensar, ó. É como se eu penteasse esse cabelo levemente para trás, colocasse o meu dedo bem na têmpora. Ah, a cliente não tem muita têmpora, a cliente tem um cabelo bastante próximo do rosto, então eu vou recuar menos. Ah não, a cliente tem uma têmpora muito acentuada, então esse cabelo, a sua mão vai vir lá atrás. É você avaliar em cada cliente é uma situação. A minha cliente aqui, a Rosinha, ela tem, ó, uma têmpora média. Então eu penteio para trás, coloco o meu dedo na têmpora e penteio lá para baixo. E daí sim, eu executo o corte lá embaixo. Ah, Rodolfo, mas eu tenho dificuldade, eu posso usar algum artifício para conseguir fazer esse cabelo segurar? Pode. Ó. Coloquei um clips. A partir do momento que eu fiz isso, eu venho aqui e corto. Ó, tem uma pontinha lá, então eu vou pegar minha tesoura aqui. Tô com o clips. É importante que eu não penteie demais, porque senão se eu pentear demais, o que vai acontecer? Eu vou tirar a minha marcação. Feito isso, ó, meu dedo ele tem que estar horizontal, porque o meu resultado lá em cima é horizontal. E eu venho e elimino. Eliminei a linha, automaticamente eu já não vou ter aquela sobra. Ah, Rodolfo, mas quando eu penteio esse cabelo, tem um bico sobrando. Realmente. Mas a cliente usa o cabelo assim? O que vocês acham? Ela usa cobrindo o rosto desse jeito? Não, né? Ela sempre vai usar esse cabelo, ó, dessa forma. Sempre tirando do rosto. A partir do momento que ela tira do rosto, esse cabelo já não sobra, não fica nem mais curto, ó. Pode ver que ele não fica mais curto, ó. E também não fica mais comprido. Então você tem um encaixe, você tem um resultado perfeito ali. Fácil, né? Depois que a gente sabe ou entende das travas ou entende dos detalhes, automaticamente fica mais fácil para a gente conseguir perder as travas físicas, perder as travas técnicas. A gente não precisa disso.
Eu estou aqui para ajudar você a destravar geral essa tesoura e fazer você realmente arrasar o quanto antes possível na hora de cortar um cabelo. Então a gente já entendeu que tem a marcação da orelha, que eu tenho que fazer uma sobra ali em cima da orelha. Esse conteúdo vai para o Telegram, quem tiver lá vai receber. A gente tem a têmpora, que eu tenho que tomar cuidado, então eu vou colocar o meu dedo, se for o caso eu vou colocar um clipe para poder executar o corte, para que o cabelo fique reto. Tranquilo? Show de bola! Então, falei agora sobre a conexão das linhas. Elas vão ser sempre conectadas da parte de trás para a parte da frente, e dois pontos que a gente tem que tomar cuidado, que é o primeiro da orelha, para não criar o buraco, e o segundo é o da têmpora, para que a gente consiga não ter uma sobra tão maior e para que a gente consiga ter o cabelo perfeito. O cliente quer um cabelo perfeito, e você tenho certeza que você vai realizar esse cabelo de forma perfeita. Então vamos lá, vamos dar sequência. E a gente vai falar agora de franjas. Franjas sempre é uma trava para muitos cabeleireiros, né? A franja, ele é o momento onde onde o profissional fala o que eu vou fazer com a franja da cliente. Eu não sei o que fazer com a franja da cliente. Como que eu vou fazer? Qual que é a divisão? Como é que eu tenho que usar? Qual que é o padrão? Qual que é a regra? Posso dizer uma coisa para vocês. Para cabelos não existem regras. Existem alguns procedimentos que vão nos ajudar a ter cabelos maravilhosos. Mas regra, eu posso dividir um triângulo aqui, eu posso dividir um círculo aqui, eu posso fazer um hexágono na parte de trás. Se é isso que eu me propus a fazer e o resultado que eu quero, show de bola, vá lá e faça. Mas saiba o que você está fazendo. A franja é bem isso. O padrão ou o que normalmente se usa é profundidade, né? Então aqui está o rosto da cliente. Vou colocar o narizinho aqui, não sou muito bom em desenho, mas vamos lá. Então está aqui o padrão. A profundidade, que é a distância da primeira linha de crescimento para dentro, é em média de 3 centímetros. Essa é a média. A cliente tem muito cabelo. Se eu fizer uma franja muito densa, o que vai acontecer? Ela vai virar em franja, vai virar uma samambaia só em franja. A cliente tem pouquinho cabelo, mas ela quer dar mais volume ao rosto. 3 centímetros de franja vai ajudar bastante, porque ela vai ter volume próximo do rosto. Então é entender cada caso é um caso, mas a média é de 3 centímetros. Rodolfo, eu vi que você colocou 3 franjas diferentes. Eu sempre divido meu cabelo em semicírculo para cortar a franja. Existem outras maneiras? Existe. Existe a divisão semicírculo, que ela é um círculo que começa, normalmente o círculo ele começa no final da sobrancelha, né? Tem o finalzinho da sobrancelha aqui, ó. Minha mulher que é design de sobrancelha deve estar olhando e falando, meu Deus, que sobrancelha mais feia. Mas vocês já entenderam, vocês já devem estar sabendo o que eu estou falando. A micropigmentação, né, meu amor? Ficaria melhor na sua mão, né, com certeza. Então a gente vai ter as franjas, ó, terminando no final da sobrancelha. Elas sempre vão ter que estar encaminhando para o final. A partir do momento que você fez isso, você vai ter um semicírculo. Você vai ter uma voltinha. A partir do momento que você fez isso, você vai ter 3 centímetros de profundidade, dependendo de cada caso, e densidade suficiente para poder brincar com a franja da cliente. Ela pode ser uma franja onde as laterais ficam soltas, elas podem ter uma franja mais desenhada, e ela também pode ter uma franja retangular, principalmente aquelas franjas que são mais curtas, a lá Casa de Papel, aquela franja bem curtinha para a gente usar um bob cut, para usar um cabelo mais moderno. É exatamente esse tipo de franja. E também existem as franjas laterais. As franjas laterais, vocês já perceberam uma coisa? Quando você corta um cabelo, e esse cabelo, você corta de um lado e ele fica melhor de outro. Por quê? Porque quando você usa franjas laterais, a projeção de corte é do lado oposto. Vamos imaginar que essa cliente aqui, ó, ela quer a franja dela curta desse lado e vai ficar maior do outro lado. O que eu vou ter que fazer? Eu vou pentear o cabelo para cá e vou cortar, ó. Então todas as outras divisões, ó, serão trazidas para o outro lado. Quando voltar, o que vai acontecer? Vai ter um fio curto desse lado e ele vai ficando maior
do outro. A mesma coisa ocorre do outro lado, ó. Eu divido as divisões em diagonais, todas para a mesma direção. Quando termino de cortar, fica uma linha do lado oposto. Quando cai, ele fica curto de um lado e vai ganhando o tamanho do outro. Ah, então eu tenho uma divisão direcional aqui, eu tenho um efeito direcional para um lado e cai melhor para o outro. Sim, toda vez que você fizer dessa forma, você vai ter precisão na hora do corte. Já aconteceu com vocês de você fazer um corte onde você pega simplesmente a tesoura, deixa eu até pegar a minha aqui, e desfia o cabelo. Um lado fica perfeito, então você vai lá na cliente e desfia para um lado. Quando você vai para o outro lado e você desfia do mesmo jeito, o que acontece? Um lado fica perfeito e o outro lado fica para fora. A franja você desfia para um lado e quando você penteia ela não encaixa, ela não fecha, ela não dá o caimento. Então você vai ter que sempre entender que franjas laterais elas vão ser direcionadas no sentido oposto. A cliente quer a franja para o lado esquerdo, eu divido para o lado direito. Diagonal para o lado direito, diagonal para a direita. Eu quero resultados para o lado direito, divisões para o lado oposto. Vou separar, eu vou mostrar mais umas imagens para vocês aqui. Essa franja, por exemplo, ela é uma franja com mais curto e as laterais mais longas. Então a gente vai ter divisões, ó. Eu vou ter basicamente uma franja com semicírculo. Eu vou ter centro dos fios horizontais e laterais, ó, sobrando. Se eu tenho laterais sobrando, qual que é a composição que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma divisão no centro, ó, horizontal. E resultados, se eu quero que o cabelo tenha encaixe, eu corto no sentido oposto para que quando ela caia perfeita. Você vai ter a franja da Marina Rui Barbosa. Você vai ter a franja, ó, com divisão perfeita, com desenho perfeito. Você pode ter certeza que a sua cliente vai gostar. Deixa eu separar uma outra imagem aqui para mostrar para vocês. Olha lá. Franja super curtinha na parte de cima com um bob cut todo ondulado na parte do resto da cabeça. A partir do momento que você vai dividir esse cabelo ele vai ser dividido dessa forma aqui, ó. Eu preciso de resultados horizontais aqui. A única diferença é que eu não vou pegar a tesoura e vou cortar ela reta, né? Não vou pegar a tesoura e fazer assim, ó. Eu vou pegar a tesoura, ó, e trabalhar com essa técnica. Eu vou criando pequenos triângulos na ponta para que quando esse cabelo caia, ele caia com esse desenho na parte frontal. Vamos para a terceira franja. Franja lateral, ó, Jennifer Aniston. Penteio para um lado e tenho o resultado para o outro. Ah, eu quero a franja para a direita. Então eu vou dividir o cabelo na esquerda e vou cortar na esquerda. Quando esse cabelo voltar, automaticamente a gente vai ter o encaixe do teu cabelo de forma perfeita. Ela pode usar para baixo, ela pode jogar para cima, ela pode dar volume, ela pode fazer o que ela quiser. Simplesmente pelo fato de você não estar cortando com o cabelo horizontal, com o cabelo em caimento natural e desfiando independente do jeito que você desfia, você consegue fazer o efeito de forma perfeita. Então é muito importante que você entenda isso. As divisões, pode tirar para mim a franja. As divisões, elas servem para entender o resultado antes mesmo de começar. Então, franjas triangulares, elas vão servir quando? Quando você quiser aquela franja antiga, aquela franja que vai lá no final, bem lá no final, ó, ela é cortada quase no ápice da cabeça. Aí você vai ter franjas bem profundas. Normalmente aquela cliente que gosta de usar bastante rabo de cavalo e gosta de ter uma franja. Normalmente ela é cortada mais reta. E daí sim você consegue um resultado bem bacana. Curtiram? Gostaram? Lembrando que no Telegram eu vou ter conteúdos exclusivos, principalmente conteúdos do que eu falei hoje, só vão para lá. A partir de hoje a gente não vai mais salvar as lives no feed.
essas lives elas serão, daqui 24 horas elas vão sumir. Então saibam e aproveitem o máximo para que semana que vem a gente consiga dar continuidade às informações. Então, conteúdos exclusivos no Telegram. Próximo encontro, segunda-feira que vem, às 21 horas. Eu espero que hoje a nossa primeira aula sobre travas motoras tenha sido de uma maneira esclarecedora para vocês, para que vocês consigam perder cada vez mais o medo. Eu estou bem ativo no meu Instagram, então vocês estão vendo, eu estou sempre postando caixinha de perguntas. Pergunte se você tem qualquer tipo de trava, se você tem qualquer tipo de dificuldade, eu estou aqui para te ajudar. Então sintam-se à vontade, mande mensagens, mande direct, vamos conversar. Eu quero poder passar todo o meu conhecimento para você e fazer com que você realmente se desenvolva profissionalmente e cresça cada vez mais, ok? Obrigado para você que estava aqui com a gente, obrigado para você que ficou aí até essa hora comigo. Uma ótima semana, fiquem bem e até semana que vem. Um abraço, até mais!